2. A chamada criação é constituída de espírito e matéria. O espírito contém em si a capacidade evolutiva ou de autocrescimento, superando a lei das reencarnações pelo abrilhantamento próprio e, portanto, pela transformação do seu corpo astral em luz divina, acima de toda e qualquer expressão de forma, passa a ser luz, glória e poder. É o grau crístico, aquele que lhe permite sintonizar com o Pai, gozar da divina ubiquidade e, por essa e outras altitudes atingidas, vir a ser filtro da suprema vontade. A matéria é, dos profundos estratos ao máximo sólido, apenas serva do espírito. Dominá-la é dever primordial. Transformar o corpo astral em luz divina, em matéria retornada ao estado de luz, tal é a obrigação do espírito. Por isso é que os 2 primeiros mandamentos são absolutamente concisos, mandando conhecer Deus e jamais apresentar a matéria como objeto de culto ou de adoração. 3. As verdades fundamentais são estas: essência, existência, movimento, imortalidade, evolução, responsabilidade, reencarnação, comunicação, habitação cósmica e sagrada finalidade. Quem for, pelos conhecimentos adquiridos ao píncaro da interpretação destas verdades, poderá dizer que conhece as coisas de Deus. Em um mundo inferior como a Terra, bem poucos são os que encaram tais questões de frente. O corpo ordena mais do que o espírito. O instinto ainda está longe de se transformar totalmente em plenitude intuitiva. O homem carne escraviza o homem psíquico. 4. O saber e a virtude resumem as trilhas que celestializam o espírito. Mas o homem ainda medíocre em evolução não sabe disso. Procura formalismos, idolatrias, mentiras, simulacros e exteriorismos a valer. E não faltam aqueles que os fabricam para vender-lhes. O pai quer filhos lúcidos e amorosos, conhecedores de leis e executores de nobres ações. Ele quer que eles procurem o reino do céu que trazem no imo, para exaltá-lo e gozá-lo. Enquanto isso, a involução faz com que um se entregue à idolatria e outros neguem tudo. O pior feito é o daqueles que, com inteiro cinismo, montam quitandismos idólatras e vivem disso. 5. Os 3 sentidos da lei de Deus: moral, amor e revelação. A moral harmoniza e dignifica. O amor sublima e diviniza, e a revelação adverte, ilustra e consola. A lei de Deus é cósmica, é universal, é eterna e imutável. Nunca deixarão de existir os 3 sentidos da lei, enquanto houver a chamada criação. A lei é a trilha dos Cristos e a matriz dos livros sagrados. 6. Não é honesto falar em uma Bíblia, pois as Bíblias últimas derivam das primeiras, dos primeiros documentos que vieram ter às mãos dos encarnados, por intermédio de alguns seres dotados de faculdades, por efeito de espíritos, anjos ou almas comunicantes. Se as Bíblias maiores ou mais famosas são 8, por milhares de documentos se contam os escritos ditos sagrados. Entretanto, a Popol Vuh e o Livro dos Mortos formam na dianteira das Bíblias todas, pois a primeira deriva da civilização Atlante e a segunda vale por sua continuação. A famosa civilização egípcia é apenas reflexo da civilização Atlante. Manu fez uma sinopse deveras interessante.
uma codificação valiosa, pois fez um extrato daquilo que havia de melhor sido revelado até então. Seu espírito de síntese foi genial, como soem ser todos os codificadores. Atrás deles funcionam as legiões do Senhor, o chamado Espírito da Verdade, e eles apresentam as linhas mestras, as chaves doutrinárias. O segundo grande codificador foi Moisés, que inclusive tornou a transmitir o Código Divino, tendo sido também o primeiro batizador coletivo de revelação. Os 10 mandamentos datam de mais de 200.000 anos, e o primeiro batismo de Espírito está relatado no capítulo 11 do livro de Números. Todos os ensinos contidos nas demais Bíblias, nos demais chamados livros sagrados, partem daqueles dois. O védico budismo deu o primeiro, tendo a raça Atlante contribuído fundamentalmente para isso. Os continentes eram ligados e os primeiros grandes reveladores nela viveram, não sendo a Índia mais do que continuação, assim também como o Egito de eras posteriores. Os autores dos livros sagrados, portanto, foram milhares, e de longe em longe surtia um grande codificador. Assim foi, assim é, assim irá sendo até a consumação evolutiva do planeta. Pouco importa o que venham a pensar certos homens, aqueles que sempre se apresentam pensando que são juízes e fiscais do próprio Deus. De Moisés a Jesus Cristo, muitas coisas aconteceram, e aquilo que realmente importa ser conhecido neste livreco está relatado. Quem o souber ler, ficará com o espírito das revelações e com as chaves da verdade. O verdadeiro livro sagrado é a obra divina, é a chamada criação. Está escrito desde a eternidade e seus capítulos e versículos são as leis do Senhor. Os mundos infindos e as vidas é que lhes são as páginas gloriosas. As Bíblias são a história do mediunismo ou profetismo. Seus altos e baixos derivam dos altos e baixos daqueles que as revelam. Importa saber discernir entre o que veio da mensageria superior e aquilo que houve de ingerência humana. Não é suficiente ler a Bíblia ou as Bíblias. O mais importante é saber ler. De tal modo a ignorância graça no mundo que os donos de religiões transformam os livros proféticos ou mediúnicos em elementos de blasfêmia contra o profetismo. Foram os anjos, almas ou espíritos comunicantes que ensinaram os homens, mas aqueles que leem mal, induzidos por aqueles que têm interesses materiais na adulteração dos fatos, tudo procuram inverter e corromper. De ordem superior, este livro representa uma súmula das revelações. Quem deu os informes anteriores, nas eras remotas, continua em vigência. A mensageria divina a Deus pertence. 7. Aspas. E o Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça, e Moisés via que a sarça ardia sem se consumir. Fecha aspas. Êxodo capítulo 3. Todos os grandes iniciados, ou aqueles vultos assim qualificados pelos seus feitos na ordem dos eventos espiritualistas de elevada expressão, tiveram suas grandiosas manifestações mediúnicas. Moisés fez o que fez, tirando o povo israelita do Egito e começando a escrever a Bíblia a partir do fenômeno mediúnico acima transcrito. Quanto a chamar Deus ao espírito que lhe falava, isso deriva de chamarem deuses aos espíritos. E bem se vê pela sequência dos fatos proféticos, anunciados e pré-anunciados, que o espírito tribal de Israel era realmente um filtro daquele que é o centro gerador do universo. Nisto importa acentuar as atenções, o discernimento dos espíritos comunicantes.
8. Aspas. E tendo Abrão levantado os olhos, apareceram 3 homens que estavam em pé junto a ele. Fecha aspas. Gênesis, capítulo 18. Aspas. Sobre a tarde chegaram os 2 anjos a Sodoma, e ao tempo que Lote estava sentado às portas da cidade. Fecha aspas. Gênesis, capítulo 19. Aspas. Na verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Fecha aspas. João, capítulo 1. Anjo, espírito e alma são termos equivalentes na linguagem bíblica. Nos textos acima transcritos não temos Deus falando, e sim espíritos. Entretanto, as expressões do Velho Testamento só dizem Deus e anjos, fazendo confusão para aqueles que menos sabem interpretar, e também beneficiando aqueles que se comprazem em tirar proveito das confusões, como soem ser todos os clericalismos ou todos aqueles agrupamentos que fazem de Deus e da fé meio de vida ou carreira político-religiosa. 9. Filho da mulher. Era assim chamado nas iniciações antigas ao homem natureza, sem a menor noção de verdades iniciáticas. Filho do homem. Este era o qualificativo do homem iniciado. Filho de Deus. Esse título, bem poucos homens o atingiram, porque assim eram chamados os ungidos, ou Cristos. A iniciação facilitava o trânsito pela escala. Como, porém, os documentos passaram por muitas mãos e compilações, fazem confusão a respeito. 10. Aspas. Escutai, pois, diz Krishna, um enorme e profundíssimo segredo, o mistério soberano, sublime e puro. Para se chegar à perfeição, é mister conquistar a ciência da unidade, que está acima da sabedoria. É mister elevarmos-nos até o ser divino, que está acima da alma, mais alto mesmo que a inteligência. Ora, o ser divino, o amigo sublime, existe em nós próprios, está dentro de cada um de nós, porque Deus reside no interior de cada homem, mas poucos sabem encontrá-lo. Fecha aspas. Grandes iniciados. Deus é impessoal. O centro gerador, a essência divina que tudo engendra, sustenta e determina. É íntimo e não próximo, não precisa vir de fora, mas deve ser descoberto no imo, por evolução de cada homem ou filho em si mesmo. Bem disse Jesus, que cada um tem o reino do céu dentro de si mesmo, enquanto, porém, os homens acreditarem em cleresias e formalismos, dogmas e paus e pedras, traindo a lei, a terra será um mundo inferior, de guerras, pestes e fomes. Quando, entretanto, os homens se negarem a dobrar os joelhos diante de homens fantasiados e de paus e pedras, quando fizerem questão de cultivar a virtude e a sabedoria, então as coisas mudarão na face do mundo. E convém lembrar também que Krishna disse isso quando isso já tinha sido dito há milhares de anos, pois essa é a chave dos ensinos védico-búdicos.